pessoal, estamos aqui para mais um vídeo aqui na nossa rotina. Primeiro vou explicar um dos motivos, ou o motivo que me fez ficar esses 2 dias sem publicar aqui, com isso quebrando a nossa rotina, quebrando a nossa rotina de um vídeo super aula todos os dias. Era questão mesmo da minha saúde, estava a me passar um pouco mal sobre dor de cabeça por aí, então não consegui produzir conteúdo para aqui no canal, mas já hoje vamos trabalhar e vamos apresentar essa aula aqui. Para você que está a chegar pela primeira vez, aqui estamos a fazer super aula com Luiz Matong, isto é, por dia um vídeo aula mesmo, explicativo e com passagem de alguns conteúdos ou informação muito útil para te ajudar a entender o que é ou como fazer o desenho realista da forma mais fácil e benéfico para você. Então, para não ficar fora disso, é só fazer a sua subscrição, ativar o sininho de notificações para receber avisos nos próximos vídeos e estar dentro desse processo todo, que garanto que vai te ajudar muito na progressão do teu desenho realista. Aqui estou a fazer esse gato, o desenho, né? Agora estou a usar a lapiseira de 0.52B a tonalidade para fazer aqui. Vou aplicar um pouco o peso da mão, porque tem um pouco mais sombra em relação a esse lado aqui, que é um pouco mais volumoso. Aqui é sombra mesmo do braço do gato que está aqui, posso dizer a pata, né? Que está assim um pouco virado. Aqui é a sombra, por isso vou aplicar um pouco mais o peso. Muito mais aqui só será o sombramento sem muitos detalhes, porque é a sombra mesmo. Não tem muitos detalhes para apresentar. Só fiz essas pequenas saliências para descrever que é uma delimitação com cabelo, com fios, quis assim dizer. E também me ajuda a fazer chegar esse vídeo para mais pessoas, partilhando, deixando o teu like, comentário. Só de teu like e comentário já o YouTube vai entender que é um bom conteúdo e vai espalhar para muita gente aí. E também merecem ter esse acesso desse conhecimento, essas aulas que estamos aqui a criar, e vai ser muito mais bom para ainda mais pessoas. Aqui vou puxar, aqui tem um pouco mais de sombramento na minha imagem de referência, vou pressionar um pouco. No processo de sombreamento tem um negócio que vocês devem ter em conta. Quando for a sombrear, é muito necessário girar a lapiseira ou o lápis mesmo que seja, para encontrar o lado mais afiado do grafite, principalmente quando a tonalidade desse grafite é mais suave ou é mais leve, se for mais escura. Por exemplo, 2, 3, 4, 5B. O lápis é mais leve, facilmente ele fica mais achatado, então é preciso no sombreamento ter mais a frequência de girar para encontrar o lado mais afiado. Depois de passar o sombreamento, vou esfumar com o pincel. E por que usar o pincel? Porque a tonalidade é elevada. Normalmente, eu já falei algumas vezes que quando a gente sombreamos com 2B, 3, 4, 5 para mais à frente, o certo é usar o pincel, porque ele consegue fazer ou consegue afixar da forma certa o grafite de uma tonalidade elevada. Que é elevada, a tonalidade também é mais suave. Já se formos a usar uma tonalidade P, HB e a série H, podemos usar o esfuminho, aliás, o esfuminho sim e o papel higiênico. Mas só que a diferença entre o papel higiênico e o esfuminho é a questão do espaço, enquanto o pincel é a questão da tonalidade. E agora volto com a lapiseira, vou começar um sombreamento daqui, alguns pelos que estão aqui. Aqui tem uma saliência, um certo risco da tonalidade, que eu vou pressionar um pouco no peso da minha mão, para alcançar um pouco mais a tonalidade elevada, conforme a minha referência me oferece a imagem aqui. E isso é questão mesmo de criar alguns traços que estão aqui, soltos por aqui em cima, que estou a fazer. Vou estendendo até aqui. E depois vou abrir
um outro lado. Começar o outro lado, tem alguns traços aqui que começaram ou que ficaram assim, são muito mais pelos detalhes mesmo, ou a cor dos pelos do gato. Aqui também tem essa, vou descer, e aqui estou a criar um pouco mais as saliências. Aqui no lado vou aplicar o zoom para demonstrar melhor. Aqui esses traços cá eu estou a deixar eles um pouco mais separados para dar mais a naturalidade de pelos. Cá, como tem sombra, eu apenas vou estender o sombreamento, só aplicando um pouco o peso para alcançar a tonalidade. E só isso, não precisa ainda deixar os fios soltos ou separados, porque ter sombra não deixa tão evidente a natureza dos fios, dos pelos nesse caso. E cá ainda reforço mais, assim. E aqui também precisamos naturalizar mais esses fios, esses pelos, a natureza no sentido de fios bem solto as pontas, né? Criando alguns traços bem aleatoriamente, para não ser um sombreamento bem liso que não caracterizará os pelos do gado. Já para tal é preciso prestarmos um pouco de atenção sobre isso e fazermos mesmo o movimento de criar alguns pelos aqui. E aqui também, ser que aqui tem um fio que esse fio afundei o papel no momento que eu estava a fazer o traço com a lapiseira, aliás com a caneta sem tinta, nesse caso o boleador, para marcar-me um traço branco que mesmo depois de eu passar o grafite ele ficasse evidente, não se apagar. Veja, quando eu faço isso aqui, ele fica evidente aqui. Vou aproximar um pouco mais a imagem para ser visível o que estou a dizer. Esse fio que estou a dizer aqui, esse. Então, isso também é muito importante quando a gente estamos a desenhar animais ou alguns fios, principalmente quando a gente está a desenhar animais que é muito mais pelos que a gente desenha, existe a parte dos pelos um pouco mais grande, marcante ou evidente assim. Por exemplo, o bigode do gato aqui, eu fiz pelo boleador. Já até em algum momento eu posso invadir esse espaço, ficar sombreado, mas quando for a esse cenário de invadir, eu pego uma caneta borracha, depois realço a tonalidade desse fio. Mas se não for o caso, que faço toda a minha atenção para não ocorrer isso, deixo ele como está, o traço. E aí sim me ajuda a fazer alguns detalhes um pouco mais avançado no contexto ou no trabalho assim em questão. Já quando são pelos esses normais curtos que a gente estamos a fazer, por exemplo aqui, é apenas mesmo passar pelo grafite, seja lapiseira ou seja lápis. O importante é só afiar, termos uma ponta mais aguda, inclusive girar cada vez mais para encontrar aqui na margem chanfrada do grafite. Uma das dicas mais importantes que eu queria aqui frisar da melhor forma para você é que no contexto de desenhar pelos, nesse caso animais que têm pelos assim, tenha em conta que se for pelos curtos normais desse, é mesmo passar pelo grafite, mas levando mais em consideração girar a lapiseira ou lápis para pegar um pouco mais o lado afiado do grafite, o traço mais fino, mais preciso. E se for a pegar os fios ou os pelos um pouco mais marcados assim, você já pode usar, marcar o papel ou afundar o papel através de uma ferramenta, seja boleador mesmo ou seja caneta sem tinta. Aí fica mais fácil você realizar os teus trabalhos ou o teu sombreamento com uma boa qualidade. Aí já com a caneta borracha ou com uma borracha seja recortada, você pode ainda acentuar o brilho nos fios. Isso é a dica que precisamos ter em conta, guardar dessa aula. E quero aqui vos dizer que até na próxima aula nos vemos lá com outro conteúdo, inclusive com novas informações mais úteis também para te ajudar
ao crescimento do teu desenho realista. É tudo por aqui, meu povo. Beijo no coração e até na próxima aula. Tchau.